Ao Senhor nosso Deus, toda glória, toda honra, todo louvor. Enquanto os irmãos vão chegando, nós queremos iniciar o nosso culto de louvor, de adoração ao Senhor nosso Deus. Quero convidar a igreja para que abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 128. Queremos celebrar neste mês de maio a família cristã. A família como a principal instituição que o Senhor formou com o propósito de abençoar vidas. É através da família que Deus derrama bênçãos na igreja, na sociedade, entre os povos. E o Salmo 128, ele fala da relevância do temor do Senhor no seio da família cristã. Eu quero convidar a igreja para, em pé, lermos juntos este salmo. São 6 versos e nós podemos ler a uma só voz. E os irmãos podem entrar, os que estiverem lá fora, por favor, porque é importante que ao lermos este salmo nós nos identifiquemos com o salmista que fala da grande riqueza que é o temor do Senhor no seio da família cristã. A grande riqueza que é andar como família nos caminhos do Senhor. A graça flui, a videira frutifica, os filhos são bênçãos. Salmo 128. Vamos ler juntos, a uma só voz, os 6 versos. Leiam comigo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor abençoe muito o nosso coração, como família, como igreja, como povo. Que este mês, de maneira especial, Ele se agrade em nos abençoar com a sua palavra. Vamos cantar. Somos o povo de Deus, neste lugar, reunidos para oferecer-lhe glória, honra e louvor. Somos o povo de Deus, chamados pelo seu amor, pela sua graça, para sermos seus filhos. Que o nosso louvor, que a nossa adoração alcance o trono dele nesta noite. Cantamos. Presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, o teu filho Jesus, pois és santo, sim és digno
de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Talvez você hoje ainda não teve tempo para um momento de intercessão. Faça isto. Lembre-se daqueles que estão sofrendo as consequências daquele terremoto lá no Nepal. Lembre-se das crianças. Lembre-se dos idosos. Lembre-se dos jovens, das famílias. Lembre-se dos socorristas, quantos estão chegando lá. Lembre-se dos nossos missionários, que estão servindo ao Senhor, cuidando daqueles desabrigados. Lembre-se de alguém especial que você gostaria tanto que estivesse aqui e não está. Lembre-se de alguém que está enfermo e precisa das nossas orações agora. Como igreja, nós clamamos ao Senhor para que Ele derrame graça sobre as nações, sobre os povos, sobre os que choram, sobre os aflitos, sobre os desabrigados. Oramos pelos nossos enfermos, oramos pelas famílias que atravessam momentos difíceis. Nosso Deus é um Deus misericordioso, um Deus de graça, um Deus que tem prazer em socorrer, tem prazer em nos ouvir. Coloque-se diante do Senhor neste momento para interceder. Oramos também para que Ele receba o nosso culto, a nossa adoração nesta noite e que se agrade em falar conosco. Ó Deus, o Senhor está nos ouvindo. Como igreja, clamamos ao Senhor, apresentando ao Senhor a nossa intercessão por cada um desses motivos pelos quais estamos orando, todos agora. Oramos ainda também, Senhor, por nós aqui nesta noite, que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração, que sejamos aceitos diante do Senhor. Senhor, pedimos que o Senhor fale conosco pela Tua palavra. Como família cristã, queremos ouvir o Teu recado desta noite. Recebe os nossos louvores, abençoa aqueles irmãos que estão vindo, que cheguem na Tua paz, e aqueles outros que não poderão estar, por saúde especialmente, oramos por eles, para que a Tua graça os alcance agora. Aceita o nosso louvor,
recebe a nossa adoração. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A igreja pode sentar. Quero pedir a atenção dos irmãos só por alguns instantes. Ontem, o Ministério de Jovens teve uma reunião muito interessante aqui, e eu preciso falar para os irmãos que fiquei muito feliz com a reunião de jovens ontem. Foi um churrasco, um tempo gostoso que eles tiveram aqui. Pode mudar porque tem mais fotos? Só essa? Tá bom. Então, olha, tivemos aí mais de 30 jovens, um evento muito gostoso. E no próximo sábado, às 19h30, a reunião aqui do Ministério de Jovens, tá bom? Então, sábado que vem, jovens, por favor, aqui nesse encontro marcado, tá bom? Lembrando que no próximo sábado, a partir das 9h da manhã, nós estaremos lá no sítio do irmão Ezequiel, dona Ana, passando o dia. Vamos ter um momento bom de reunião, teremos uma devocional pela manhã, depois um almoço e à tarde para um tempo de confraternização. Esse programa do próximo sábado é responsabilidade do Ministério de Homens, mas é para todas as famílias. Então procure o irmão Daniel, o irmão José Carlos, são os presbíteros responsáveis por esse ministério. Dê o seu nome, se inscreva, tenha mais detalhes e participe conosco, inclusive sobre o local, para você saber chegar lá, tá bom? Procure esses irmãos, por favor, e faça a sua inscrição para participar desse evento gostoso. O Ministério das Crianças, pastor Juscelino e equipe, pede para lembrar que está faltando pouco tempo para o encontro, o acampamento que vai ser, quando mesmo? 23, 24 agora de abril. Então, abril já foi, Então procure o casal, faça acerto dos seus filhinhos e eles vão participar conosco. Está no boletim da igreja, não deixe de procurar o casal e você vai mandar o seu filho participar conosco deste evento. Ainda sobre as nossas crianças, a Vanessa, que cuida do coral das crianças, pede que você entre em contato com ela através do e-mail que vai aparecer aí, para que você receba em casa a música que as crianças vão ensaiar a partir de agora para já o Natal, cantata do Natal. Então entre em contato, anote esse e-mail. Se você tiver dúvida depois, entre em contato com a secretaria da igreja e você, papai e mamãe, pode receber em casa, através desse e-mail, a música que as suas crianças vão precisar saber para a cantata de Natal. Você recebe tudo em casa. Para o próximo domingo, ela pede para que você traga as suas crianças da seguinte forma: as meninas com um avental e lenço de cabeça, os meninos com um boné, de manhã e à noite. Vou repetir: as meninas com um avental e um lenço de cabeça e os meninos com um boné, tá bom? Assim, meninas e meninos terão uma participação especial no próximo domingo, que é Domingo Especial das Mães. Ok? Nosso encontro de outubro. Aí, pastor Alain melhorou aquele meu rabisco da manhã, não é? Hoje pela manhã, a comissão que está cuidando do nosso próximo encontro. A cada 2 anos nós temos feito um encontro de famílias. Encontro é da igreja, é para toda a igreja, não é para um grupo, é para toda a igreja. Parece-me que no ano passado nós tínhamos quase 270, é isso, João? Mais ou menos. Esperamos superar essa marca de irmãos participando conosco. Será no final de semana, 16 a 18 de outubro,
lá mesmo no Hotel Vale da Fonte. Alan, faltou só umas fotos lá do lugar, né? A próxima vez você melhora. Então, e nós já pensamos em como vamos fazer para pagar esse negócio. Vai lá, ó, as formas de pagamento são essas aí, olha. Se você se inscrever agora em maio ainda, então o evento vai custar R$150 por pessoa para os 2 dias. Estão envolvidos aí alimentação da sexta-noite, sábado, café da manhã, almoço e janta, domingo, café da manhã e almoço. Então serão 2 diárias, estamos com o menor preço possível da praça. Não existe menor do que isso. R$75 para quem fizer sua inscrição agora em maio. Detalhe que se você fizer sua inscrição em maio, você pode pagar em 5 vezes, porque nós temos que encerrar o pagamento disso em setembro. Juniores entre 8 e 11 anos pagam em média 35% do valor do adulto, está lá na coluna laranja, e aí menores de 7 anos ou menos não pagam. Então olha lá, em maio você pode pagar isso em 5 parcelas, em junho em 4, em julho em 3, em agosto em 2, em setembro você vai pagar uma parcela só, fica mais pesado. Detalhe, se você então, na sua família tem 2 adultos e 2 crianças, você se encaixa lá, o que está aí é por pessoa, valor por pessoa, tá bom? Tem mais transparência? Não, é só essa. Então, os irmãos estão avisados, nós estamos já lançando esse mês a divulgação do nosso encontro de famílias de outubro, 16 a 18 de outubro. Corra para conferir sua agenda e participar, porque se você se inscrever agora até o final do mês de maio, além de você pagar o menor valor, você tem o privilégio de parcelar em 5 vezes a sua despesa ali conosco. Está bem assim? Ótimo. Bênção. Vai ser um evento muito gostoso, eu tenho certeza disto. Deus nos abençoe. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13. Então, trouxeram algumas crianças para que Jesus as tocasse. Eles queriam que Jesus pusesse as mãos nos seus filhos para abençoá-las. Mas os discípulos repreendiam esses pais. Jesus, então, vendo isto, ficou muito indignado e disse àqueles discípulos: deixem que as crianças venham a mim, não causem embaraços, porque deles, das crianças, é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Mais uma vez eu tenho grande alegria em reservar um espaço no nosso culto desta noite para que pais possam trazer seus filhos, não para que Jesus possa tocá-las, porque Jesus não está, mas para que a igreja ore com ela, por ela e pela família. A Igreja Cristã Evangélica, ela não adota o batismo de crianças. Batismo é aplicado em consequência da fé. É resultado de uma obediência voluntária, espontânea daquele que crê. Aquele que crê e for batizado será salvo, assim escreve a palavra do Senhor.
As crianças não precisam do batismo. Jesus disse: das tais é o reino dos céus. Cabe à igreja cumprir aquilo que o Senhor Jesus ordenou. Ele mesmo parou tudo o que fazia, ele mesmo repreendeu os seus discípulos que queriam impedir que as crianças viessem, ele mesmo priorizou receber as crianças. E é o que vamos fazer nesta hora. Eu quero cantar com os irmãos o hino 608, mas está projetado ali. Ó vinde, meninos, meninas, cantai a linda história do bom Messias dos judeus, Jesus, o Salvador. E repeti com gratidão a doce e terna exclamação: deixem os meninos, as meninas, as crianças, disse Jesus, que venham a mim. Vamos cantar em pé. É uma alegria para nós, nesta noite, compartilhar esse momento do culto com o casal, os pais, Rodrigo e Paulina, que trazem a sua filhinha Alice nesta noite. Vamos cantar? Vinde, meninos, cantai a linda história do bom Messias dos judeus, Jesus o Salvador. E repete com gratidão a doce e terna exclamação: deixai os meninos que venham. Você é bem linda. Posso levar os seus pais? Você não trouxe seus pais. Vocês podem ir comigo, com os meus avós? Pode? Alguém cuida dele? Ouviu-se a voz do mestre então dizer com grande compaixão: deixai os meninos que venham a mim. Vamos subir? Ó vinde, meninos, Jesus deseja a todos a sua bênção conceder e sua salvação. A voz de Cristo, bom pastor, repete ainda com amor: deixai os meninos que venham a mim. Amém. Obrigado, a igreja pode sentar. Roberto e Alair, presbítero Roberto, os avós maternos da Alice. Os avós paternos estão muito longe. Os pais do Rodrigo são do sul. E eu não sei se você lembrou de dizer que eles poderiam ver pela internet. Mas é passado ao vivo, esqueci desse detalhe. Mas é uma alegria para nós receber a família aqui, nesse momento tão especial, quando nós separamos um tempo para apresentar ao Senhor a Alice, essa joia preciosa. Até quinta-feira passada ela não era grande amiga do pastor, não é? Porque não dava o braço, etc. Mas na quinta-feira eu tive o privilégio de jantar com ela, passei um tempo na casa dela à noite com minha esposa, e aí ela já ficou mais minha amiga. Então eu sou grato a Deus pelo privilégio de gozar da amizade dessa joia preciosa. Quero ler para vocês, especialmente Rodrigo e Paulina. Salomão escreveu assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão.
como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com inimigos à porta. Pais, os filhos são um presente de Deus para vocês. Os filhos são presente de Deus para nós. Deus presenteou vocês com duas lindas meninas. Presente de Deus. Mais um pouco. Ele diz que Deus nos galardoa através dos filhos. E galardão é alguma coisa que é só de Deus, é Deus que dá. Filhos são do Senhor, a herança dele, mas que ele deixa que nós, pais humanos, cuidemos deles. É tão precioso o ministério paterno-materno. É tão precioso podemos servir a esse Deus cuidando das crianças que ele nos dá. Como é abençoado o lar onde o Senhor é Deus. Porque onde o Senhor é Deus e onde há o temor dele, os filhos crescem entendendo que os pais são representantes de Deus lá dentro do lar. Os filhos aprendem a temer o Senhor temendo os pais, respeitando os pais. Os filhos aprendem a importância de Deus na vida deles através do exemplo e do ministério dos pais em ser pais, à luz do que a Bíblia ensina. As correções sempre sendo dadas e informando os filhos que faz isso porque é meu mandato, eu recebi esse mandato, filho. Se eu não disciplinar, se eu não corrigir você, filho, eu estou falhando com Deus, e com Deus a gente não falha, filho. Tudo isso o Salomão, o salmista, ele escreveu aqui. E ele disse assim, sabe? Vai ser inútil, Rodrigo, Paulina e pais, será inútil para vocês todo empenho, todo esforço de amealhar as mais riquezas, as mais profundas e maiores riquezas, se vocês falharem no seu papel de papai e mamãe. O mundo está cheio de profissionais de alta competência, profissionais com projeção nacional e internacional, homens e mulheres que são expoentes aí na sociedade e na política, mas falharam em casa. Minha oração como pastor é que papais e mamães sejam prioritariamente papais e mamães. Filhos são presentes de Deus. Nada, nenhum benefício, nenhuma glória deste mundo, nenhum louvor deste contexto que vivemos, nenhum dinheiro, conta bancária repleta de recursos, vale a pena um lar desestruturado. Herança do Senhor são os filhos, cuidem deles. Sabe, Rodrigo, você é um engenheiro bem competente, conheço. Ouvi um pouco mais da história dele quinta-feira. Deus abençoe você no seu ministério, na nossa Embraer, empresa que eu amo. Servi lá 25 anos. Mas sabe, Rodrigo, nenhum sucesso dentro daquela empresa vale qualquer fracasso dentro de casa. Então priorize essas duas princesas que você tem. Essa menina aqui, ó, de 1 ano e 8 meses, ela sabe todo o abecedário. Viu? Eu acho que tem alguns adultos aqui, se eu demonstrar uma letra, você vai pensar 2 vezes antes de responder, não vai? Pois ela sabe cada letra do abecedário. Se eu tivesse chance, eu ia mostrar aqui para vocês verem. Fiquei impressionado. Ela sabe todas. Continue ensinando seus filhos, sobretudo a amarem a Jesus. Que eles amem a igreja, que eles gostem de vir na igreja,
que eles gostem de ir na classinha, cantar no coral das crianças. Você gosta? Gosta? Que Deus abençoe vocês, pais, no seu ministério de pais. Avós, que Deus abençoe vocês no ministério de avós. Leve o abraço para o seu pai, pois mostre o culto para ele. Que o Senhor Deus abençoe muito vocês, avós da Alice. Que o Senhor se agrade em derramar bênçãos sem medidas sobre você, papai e mamãe, no seu ministério. Quero convidar a igreja para em pé. Nós vamos orar com a Alice. Eu não sei se ela vai aceitar o meu colo. Se não, você vem comigo aqui. Você quer vir um pouquinho colinho, pastor? Só um pouquinho. Vamos fazer oração? Vem aqui comigo você, pode vir. Vamos orar com ela? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, muito obrigado pela vida da Alice. Obrigado, Deus, por essa menina linda, preciosa, que o Senhor deu para o lar da Paulina, do Rodrigo. Obrigado, Senhor Jesus, pela beleza, pela perfeição, pela inteligência dessa menina. Obrigado, Senhor Deus, pela graça salvadora no lar da Alice. Obrigado porque ela está sendo ensinada neste caminho. Abençoe Rodrigo, Paulina, na sua gestão paterna e materna. Dá-lhes muita sabedoria. Dá-lhes, ó Deus, capacidade vinda do alto. Que o Senhor os instrua pelo teu Espírito, para que eles continuem guiando essas meninas no caminho do Senhor Jesus. Abençoe os avós aqui, os avós maternos, avós paternos distantes daqui. Que a graça do Senhor alcance esses lares. E que esta menina Alice cresça, ó Deus, conhecendo Jesus. E que ela venha a ser uma grande mulher na sociedade. Uma grande mulher na história da igreja de Jesus. E que o testemunho dela possa levar vidas a conhecer Cristo como Salvador. Derrama a tua graça sobre esta família, representada aqui. Que o teu Espírito repouse sobre eles, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Que Deus abençoe. Rodrigo, muito bom ter você aqui. Parabéns. Paulina, que Deus... Um beijo, tio. Roberto, Deus te abençoe. Bom ter você aqui. Deus abençoe ela aí. Podem sentar. E agora, as crianças. Podem ficar aqui vocês. As crianças podem vir. Aí os pais podem ficar aqui. Podem vir. Papai e mamãe, traga suas crianças também. Podem vir. É o momento das crianças. E aí a gente vai encerrar esse momento com a Alice aqui, ó. Quem quiser pode ficar perto da Alice e nós vamos cantar. Nós estamos estudando com as crianças o fruto do Espírito e começando pelo amor. Então, esse cântico vai falar justamente do amor de Deus que mandou Jesus para nos salvar. Pode ficar aqui mesmo, ó. Tá bom aí? Tá bom aqui? Isso, pode ficar aí. Tudo era escuro, então por amor Deus falou e o mundo criou. Eu posso agora enxergar sua mão na beleza da criação. Deus também fala por meio da Bíblia o que eu preciso saber. Deus me fala e me salva através do seu Filho Jesus. Tudo era escuro, então por amor Deus falou e o mundo criou. Eu posso agora enxergar sua mão na beleza da criação. Deus também fala por meio da Bíblia o que eu preciso saber. Deus me fala e me salva através do seu Filho Jesus. Deus me fala e me salva através do seu Filho Jesus. Muito bem. Quem são os tios que vão sair com as crianças? Alberto?
Moacir? Vem. Ana? Vocês? Vamos orar? Isabel? Vem aqui, Moacir, vai orar. Cadê o microfone? Curve sua cabeça onde você está, irmão. O presbítero Moacir vai orar, pedindo que o Senhor abençoe o culto das crianças hoje. Vamos orar com eles. Atenção, fecha os olhinhos todo mundo. Senhor Deus, nós agradecemos, ó Pai, por esses momentos tão preciosos, Senhor Deus, que passamos diante de Ti, Senhor Deus. Te agradecemos, ó Pai, por essa bênção de mais um bebê, mais um nenenzinho sendo apresentado aqui, Senhor Deus, uma família que se presta, Senhor Deus, a servir a Ti, Senhor Deus, sim, Senhor. Consagrando os Seus filhos a Ti, ó Pai. Agora, Senhor Deus, nós pedimos por esse momento especial, Senhor Deus, esse culto das crianças, Senhor Deus. Dá, Senhor Deus, com que os professores estejam capacitados, Senhor Deus, para colocar nos coraçõezinhos deles, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Amém. Deus. Que eles possam ter um culto ricamente abençoado, ó Pai. Amém, Senhor. Fica com eles, ó Pai, que eles possam crescer na graça e no conhecimento, ó Pai. Amém, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que bom. Muito bem, vocês podem sair por essa porta do lado aqui, acompanhando os seus professores. Deus abençoe. Não. Estamos todos congregados, é esse? Vamos cantar? Vamos ficar em pé e vamos cantar? Estamos todos congregados aqui, contando com a bênção do Senhor, nesse clima gostoso do culto. E agora queremos suplicar que o Senhor prepare o nosso coração para a palavra dEle. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de sua glória. Vem, Senhor, sua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos.
Senhor, e reina hoje aqui. Pra louvor de tua glória, vem Senhor, sua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem Senhor, e reina hoje aqui. Vem Senhor, e reina hoje aqui. Amém. Obrigado, os irmãos podem sentar. Convido você a que abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28, e acompanhe comigo a leitura de 3 versos, 18, 19 e 20. Mateus capítulo 28, verso 18, 19 e 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, falou aos discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Talvez a sua versão diga assim no verso 20: ensinando-os a obedecer todos os meus mandamentos. E eis que estou convosco até a consumação do século. A ideia é que a palavra guardar, usada em muitas traduções, tem também o sentido mais direto de obedecer. O que Jesus espera da família cristã tem sido esse o nosso tema macro para este mês de maio. Está no boletim de hoje. Zé Carlos, arruma um boletim para mim depois. Está no boletim de hoje. Obrigado, irmão. Eduardo tem direito a pegar 2 depois. Está no boletim de hoje. Feliz o lar que tem o Senhor como Deus. E eu quero fazer da pastoral que escrevi para abrir este mês de maio, a minha palavra nesta noite, a mensagem do Senhor para a igreja nesta noite. O que Jesus espera da família cristã é que obedeça a tudo o que Ele ordenou. Obedecer. Nós abrimos o nosso culto da manhã hoje, dizendo que o que Jesus esperava da família cristã era que ela aprendesse a depender dEle. E esse foi o culto da manhã de hoje. Não andeis ansiosos, não se preocupem com a sua própria vida, com o que comem, bebem, com o que vestem. Não se preocupem com o amanhã. O amanhã traz as suas próprias preocupações. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Pela manhã, hoje eu disse, o que Jesus espera da família cristã é que ela aprenda a depender dEle. Depender dEle. Buscar o Senhor ao invés de chorar as preocupações que nos cercam. Entre ficar preocupado e ansioso, roendo as unhas, e ajoelhar-se diante do Senhor, eu disse, como família,
ajoelhe-se diante do Senhor e deixe as unhas bonitinhas. Ao invés de ficar lamentando-se ou computando possíveis perdas que nem sequer chegaram ainda, e como dissemos, a maioria das preocupações nem sequer acontecem no dia. Amanhecemos todo preocupados com uma série de contextos que não vão acontecer. Ao invés de nos gastarmos nisto, a recomendação bíblica, e é de Jesus, é: venham a mim, descansem, busquem em primeiro lugar o meu reino, e o Senhor Deus, o Pai, vai acrescentar as suas necessidades. Eu quero dar sequência. O que o Senhor espera do seu lar, o que Ele deseja e o que Ele quer do seu lar, é que o seu lar aprenda a obedecer. Como é feliz o lar que tem Deus como o Senhor, e a família que Ele escolheu para lhe pertencer. Uma adaptação do Salmo 33, 12. Feliz é a nação que tem Deus como Senhor, o povo que Ele escolheu para ser seu. Este é o verso da família. Feliz é a família que tem Deus como o Senhor. É o lar que aprendeu a obedecer. A pergunta é: quem é o Senhor na sua vida? Ele é o Deus da sua vida, da sua casa. Na sua família, o Senhor é Deus. Ele tem autoridade, de fato, a palavra final é dele. Quem governa e é honrado como Senhor no meu lar é o Senhor, é a palavra dele. A palavra de Deus, os ensinos de Deus, aquilo que eu aprendo aqui na escola bíblica, nos cultos, aquilo que eu aprendo quando eu leio sozinho lá em casa, na minha meditação, as coisas que eu leio e quando eu vejo, eu aprendo, como hoje pela manhã nós aprendemos que o Senhor não nos quer por aí preocupados, angustiados, mas Ele nos quer na presença dEle, descansados na presença dEle. Nós temos posto isso em prática. Quem é o Senhor na minha casa? Quem governa? Onde há conhecimento, onde há temor, onde há submissão voluntária ao Senhor, ali se colherão também os frutos desse temor. O salmista escreve: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e revelam prudência todos que a praticam. O Senhor é de fato Deus na minha casa, Deus de verdade, o Deus que governa, o Deus que dirige, Ele é. Acertamos quando buscamos conhecer e priorizar a vontade de Deus para o nosso lar. Acertamos. O exercício da obediência à palavra de Deus no lar resulta na felicidade e no ajustamento dos que ali vivem. Como escreveu Salomão: feliz o lar que anda por caminhos retos, que deixa suas pegadas pelas veredas da justiça. Que felicidade maior podemos querer? Como são preciosas as afirmações bíblicas neste sentido. Mas quando Deus está sendo honrado no nosso lar, é uma coisa. Quando Deus não está sendo honrado no nosso lar, é outra coisa. Quando os pais são imitados pelos filhos, querem fazer o que os pais fazem, no exercício da vida cristã, é uma coisa. Quando os filhos não têm o modelo cristão nos pais para imitar, é outra coisa. Feliz é o lar que anda por caminhos
retos. Feliz o pai e a mãe que deixa marcas, pegadas, para que os filhos possam guiar-se por ela e acertar o caminho. Volto ao texto de Mateus capítulo 28. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. No lar onde a família está sendo ensinada a obedecer tudo quanto Jesus ensinou, ali Deus é o Senhor. Conclusão direta desse texto. No lar onde a família está sendo ensinada a obedecer. Pai, mãe, nós somos seres humanos e os nossos filhos são seres humanos. E seres humanos são seres inteligentes, formados à imagem e semelhança de Deus. E eles podem ser ensinados a obedecer. A missão prioritária da família cristã é ensinar os seus membros a obedecer tudo quanto Jesus ordenou, e não apenas ensinar tudo quanto Jesus ordenou. É diferente. Eu pus a figura desse papagaio, eu não sei se é periquito ou papagaio. Na verdade, ele tinha um emblema aí na frente, eu quis tirar para não pensar que eu estou aqui usando o púlpito e para fazer algum tipo de... Entendeu, Luciano? Fique em paz, tá bom? É o papagaio mais bonito que eu achei. E tirei o símbolo dele. Ele perdeu, saiu. Mas ele estava triste. Mas eu estava lendo um livro que tem me inspirado no título, porque é um livro de devocionais, de John Piper, e ele conta uma história interessante assim. Nós podemos ensinar um papagaio a repetir todos os mandamentos de Jesus. O do Arnaldo aqui fala muita coisa aqui, só que é corintiano, coitado, ele não está falando mais nada agora, entendeu? Mas nós podemos ensinar um papagaio a repetir os mandamentos de Jesus. Você pode fazer isso. E você pode levá-lo aí na televisão, ou em qualquer outro lugar, e aquele papagaio ele vai repetir os mandamentos de Jesus. Mas você nunca vai conseguir fazer um papagaio obedecer os mandamentos de Jesus. Papagaios não são seres humanos. Eles não passam pela experiência do arrependimento. Papagaios não podem ser objeto da graça salvadora de Jesus. Papagaios não reconhecem o pecado e não entendem sobre a doutrina bíblica da salvação. Papagaios não podem alcançar o privilégio de obedecer. É missão da família cristã, no lar, ensinar a obedecer. Meu amado irmão, família cristã, há uma grande diferença se você diz para mim que na sua casa, os seus filhos, a sua família, conhece os mandamentos. Há uma grande diferença quando pais dizem, eu conheço os mandamentos de Jesus. Há uma grande diferença entre conhecer e obedecer. E Jesus não disse, lá em Mateus capítulo 28, que nós deveríamos ensinar as pessoas, os discípulos não deveriam gastar-se ensinando as pessoas os mandamentos, mas ensinando as pessoas a obedecer os mandamentos. Os pais têm a responsabilidade de ensinar os filhos a obediência aos mandamentos.
a experimentação da verdadeira felicidade, em especial no relacionamento familiar, depende da aceitação e do reconhecimento da soberania de Deus e do senhorio do seu Filho Jesus. Por que muitos lares não experimentam a paz de Cristo? Por que muitos lares não experimentam a verdadeira felicidade? Não é por desconhecer os mandamentos de Jesus, não é. Mas é por não obedecê-los na sua totalidade. O grande problema que a família cristã enfrenta nesse século, em especial, mas sempre enfrentou, é a questão da obediência. É a questão de que existem outros mecanismos e outros meios possíveis e até aceitáveis em algumas esferas da sociedade, como sendo caminhos alternativos para a família andar. As permissões, as concessões, essas coisas trazem uma não obediência aos mandamentos de Jesus. A nossa parceria com o sistema deste mundo traz não obediência aos mandamentos de Jesus. A nossa complacência com o ingresso do mundo dentro da nossa vida, dentro do nosso lar, dentro da nossa igreja, traz uma não obediência aos mandamentos de Jesus. Em alguns casos, acaba se tornando tarde para nós tentarmos reverter o quadro. Ensinar tudo quanto Jesus ordenou com a própria vida é exemplo que produzirá marcas jamais esquecidas. Ensinar com a própria vida é ensinar a obedecer. Os nossos filhos, os nossos liderados, aqui na igreja, à frente de algum ministério, como professor, como líder, como pastor, como presbítero, como diácono, como pai, como mãe, o nosso exemplo fala mais alto, a nossa atitude fala mais alto, o que expressamos com a vida fala muito mais alto do que aquilo que nós queremos ensinar. Porque se expressamos obediência, os nossos filhos, os nossos liderados aprenderão obediência. Ensinar tudo quanto Jesus ordenou com a própria vida é ensinar a obedecer. Tudo quanto se seguirá na vida de cada um dos membros da sua família, o segmento acadêmico, profissional, a própria construção de valores, os princípios familiares, o seu ingresso na sociedade, tudo isso será fruto desse aprendizado prático recebido no lar. Já pensou nisso? O que os nossos filhos, o que a nossa família será amanhã nessa sociedade, será fruto daquilo que eles viram, aprenderam no lar onde eles estão. São marcas que não se negociam, marcas que não se tiram, marcas inalienáveis ao conceito de família, ao caráter pessoal. Segundo a Bíblia, essas marcas são gravadas na alma das pessoas no convívio do lar, onde há obediência aos mandamentos de Jesus. Então Jesus ordenou: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Lembra desse texto? Mateus 5:41. Está lembrado? Então Jesus disse: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Uma coisa é quando o seu filho chega apavorado, aborrecido,
estressado porque alguma coisa não andou bem lá na escola, ou se ele já é maior no trabalho, ele foi passado para trás. E uma coisa é você então sentar com ele como pai e mãe e citar esse texto para ele. Filho, sabe o que Jesus disse nessas horas? É que você deve dar um passo para trás, viu? Vai a segunda milha, sabe? Abre mão dos seus desejos pessoais, do seu ego, abre mão dessa possível perda, dê um passo para trás, sabe? Não sofra por isso, espera no Senhor, confia nele, ele vai fazer diferença na sua vida, e você ainda vai ver, você ainda vai ser bem sucedido lá na escola, no relacionamento com seus amigos, no trabalho, no seu relacionamento profissional. Espera no Senhor. Uma coisa é você dizer isso para os seus filhos, outra coisa é quando você está numa situação dessa, os seus filhos verem em vocês andando a segunda milha. Outra coisa é quando nós estamos lá e precisamos andar a segunda milha. Marcas inalienáveis ao conceito de família, marcas que vão ser gravadas no caráter dos nossos filhos, da nossa família, o que está escrito na Bíblia, são gravadas na alma das pessoas, no convívio do lar, onde a obediência é praticada e não repetida, não ensinada, mas praticada. Jesus disse: o que eu quero que vocês façam, meus prezados discípulos, é que vocês ensinem as pessoas a obedecer. A prática não substitui a teoria. Quantos lares cristãos estão obedecendo? Quantas famílias estão desfrutando da verdadeira felicidade no lar, porque estão de fato obedecendo? A verdadeira felicidade, ela é proporcional à obediência, à dependência, ao grau do temor de Deus na nossa vida. Quanto maior a consciência da nossa fraqueza, quanto maior a consciência da nossa vulnerabilidade, maior a nossa dependência, mais estável o nosso lar. O problema é que nós achamos que sabemos resolver as questões. Nós achamos que o sermão do pastor é muito bonito do ponto de vista teórico, mas na prática lá o negócio é diferente. E a gente precisa então de cuidar do assunto dentro da nossa esfera, dentro da nossa própria competência. Eu é que sei o problema que eu enfrento lá em casa com a minha esposa. Eu é que sei o problema que eu enfrento lá em casa com o meu esposo. Eu é que sei o problema que eu passo lá em casa com os filhos que eu tenho. Ah, se a Bíblia fosse direta para mim, mas não é. Amados irmãos, esse é o grande problema nosso. Nós nunca descemos um degrau do pódio onde nós estamos. A Bíblia é clara. Jesus diz: eu quero que vocês obedeçam. E obedecer é obedecer. Obedecer é depender. Obedecer é confiar. Obedecer é seguir o que a Bíblia diz. Obedecer é não negociar. Não abrir espaço para o inimigo. Quanto mais tempo você estiver curvado diante de Deus, mais alta será a sua posição dentro do seu lar. Quanto mais tempo você gasta em seus momentos pessoais com Deus, como crente em Jesus dentro de casa, mais abençoada será a sua gestão familiar, seja paterna, materna, ou seja de filho. Quanto mais tempo na presença de Deus, conversando com Ele,
e pedindo sabedoria e direção para ele, mais ele vai abençoar o seu pouco tempo na gestão com sua família. Por isso que o salmista diz: se o Senhor não edificar o lar, em vão trabalham os que o querem fazer. Em vão trabalham aqueles que vão edificar esse lar. O temor de Deus no coração da família é sinal de maturidade espiritual. E os maduros sabem suportar com resignação e perseverança os conflitos existenciais, as crises que vêm em todos os lados, por dentro, por fora, que surgem às vezes no interior e nem existem, mas você tem que administrar elas. Você só pode vencer a influência do inimigo que quer sufocar e destruir a sua família se você tiver facilidade para compreender e entender a voz de Deus dizendo para você por onde andar quando as influências externas vêm. O que Deus quer é que você não se deixe abater por crises espirituais. Como eu falei de manhã, como se entendendo que o seu contexto é a mão de Deus que está pesando. Então é castigo. Não, não é. Não é assim que Deus age. Jesus não é um tirano. E Ele não tem prazer em administrar o lar cristão na base da opressão. Temer ao Senhor é a mais alta posição de privilégio na esfera da vida humana. Porque se você aprendeu a temer o Senhor voluntária e espontaneamente, você alcançou o estágio da verdadeira paz, da verdadeira felicidade, colocando nas mãos daquele que tudo pode a sua vida para Ele cuidar. Obedecer é o desejo de Deus para a família cristã. Se o Senhor não edificar o lar, em vão trabalham os que o querem fazer. Feliz o lar que se empenha para andar nos caminhos do Senhor, submetendo-se à sua poderosa mão, reconhecendo em todos os seus caminhos. Essa é a recomendação da palavra de Deus. Será que estamos reconhecendo Deus no nosso lar? Será que nós reconhecemos que somos muito fracos e muito incapazes de exercermos a nossa função na família sem a ajuda do alto? Às vezes nós nos enganamos, porque nós seguimos conselhos que vêm de fora, e muitos vêm de fora da Escritura. Fique com os conselhos que vêm da Escritura. Na dúvida, olhe para a palavra e obedeça à palavra. Quando a palavra diz não negocia, não negocia. Quando a palavra diz não abre mão, não abra mão. Quando a palavra diz esse caminho é de morte, entenda, é caminho de morte. Como eu disse há pouco, quando orava pela Alice, os pais precisam de muito temor do Senhor para não serem homens e mulheres bem-sucedidos neste mundo aí fora, respeitados pela sociedade, conselheiros de uma sociedade falida, mas fracassados dentro do seu próprio lar. Faltou-lhes obedecer a palavra. Conheciam a palavra, repetiam-na para os seus filhos, mas não obedeciam. Que o Senhor nos ajude, amados irmãos,
que o Senhor derrame graça sobre nós, para que nós não venhamos fracassar, que nós não sejamos achados em falta quando pesados na balança. O que Deus espera do seu lar como família cristã é que o seu lar viva obediente à palavra. Obediência à palavra. O que a palavra ensina, obedeça. O que Jesus disse sobre aquele assunto, então faça isso. Quando os filhos vierem, mãe, pode isso, pai, pode isso. Vamos ver o que Jesus diz sobre isso. Não importa o que os outros dizem, o que Jesus diz, o que a palavra diz. Então Jesus disse, eu quero que vocês vão por aí, façam discípulos, seguidores meus, e ensine-os a obedecer todas as coisas que tenho ordenado. Esse mandato começa em casa. Meu dever como pai é ensinar os meus filhos a obedecer. Não apenas repetir, eles não são papagaios, são vidas preciosas pelas quais Cristo morreu. Meus filhos precisam obedecer os mandamentos de Jesus. Se os nossos filhos não estão obedecendo os mandamentos de Jesus, eles estão em caminhos sem volta. Há tempo de, com amor, com joelhos dobrados, com perseverança, com sabedoria que vem do alto, com o Senhor como bandeira, há tempo de levar a nossa família a obedecer. Cravar marcas na vida dos membros da família, que ninguém pode tirar. Marcas pelas quais eles dariam suas próprias vidas. Marcas que os põem em segurança nos ataques ferozes do inimigo. Marcas que vão distingui-los nessa sociedade caótica. Família cristã, Jesus espera que vocês obedeçam. Que o Senhor nos ajude e nos dê a graça de sermos famílias obedientes. O Deus a quem servimos é um Deus zeloso. Um Deus que não negocia o seu lugar. Um Deus que não cede o seu lugar. Um Deus que não nos quer no caminho errado. Um Deus que quer que conheçamos a sua graça. Um Deus que, por amor e graça, mandou seu Filho. Ele quer que o obedeçamos. Vamos cantar esse cântico. E esse cântico é o cântico que também termina a minha mensagem e introduz a ceia. Aos obedientes o Senhor chama, venham cear comigo. Obedecer é o primeiro passo para ser membro da família de Deus. Eu quero a Ele obedecer, de fato e de verdade, porque em mim o seu querer venceu. Vamos cantar em pé? Deus zeloso e seu lugar não permite ceder. Se desviar o caminho que me preparou, errado será meu viver. Muito melhor é a graça de Jesus e não negá-la dá paz ao meu ser, do que buscar só prazeres e vaidades que não
podem me satisfazer, porque quem é como o Santo Deus, esquadrinha todo o coração, conhece os pensamentos e vê o andar. Quem era e sempre é e há de ser, soberano e grande em poder, perfeito no julgar, pronto a me salvar. Eu quero a Ele obedecer, mas de fato e de verdade venceu em mim seu querer. Como esquecer que meu Deus é Deus zeloso e seu lugar não permite ceder. Se desviar o caminho que me preparou, errado será meu viver. Muito melhor é a graça de Jesus e não negá-la dá paz ao meu ser, do que buscar só prazeres e vaidades que não podem me satisfazer. Porque quem é como o Santo Deus, que esquadrinha todo o coração, conhece os pensamentos e vê o andar. Quem era e sempre é e há de ser, soberano e grande em poder, perfeito no julgar, pronto a me salvar. Eu quero a Ele obedecer, mas de fato e de verdade venceu em mim seu querer. Eu quero a Ele obedecer, mas de fato e de verdade venceu em mim seu querer. Venceu em mim seu querer. Venceu em mim seu querer. Amém. Podemos sentar. A mesa que temos agora é do Senhor, não é da igreja local, é apenas ministrada pela igreja local em obediência ao mandamento do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo escreveu assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que come e bebe o pão, come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine-se o homem, pois, a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Que o Senhor abençoe o nosso coração nesta hora de celebração da mesa do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Participar da mesa do Senhor é alto privilégio. Não por algum tipo de mérito pessoal,
os mais fracos, os mais necessitados, os doentes. Jesus disse: eu vim para os doentes. A mesa do Senhor é para todos quantos foram alcançados pela graça salvadora de Jesus. Compreenderam o ministério da cruz, compreenderam o seu pecado e compreenderam o agir de Deus no seu coração. Foram de tal forma iluminados pelo Espírito Santo que conseguiram ver que Cristo na cruz estava no seu lugar. E esse mesmo Espírito os convenceu de que eram pecadores e precisavam recorrer a esse Cristo, que agora se revela para eles como Salvador. A esses, o Senhor abraçou e apresentou ao Pai, dizendo: Pai, eu salvei mais este. E assim acontece, meus amados irmãos, o ministério salvífico, obra do Espírito Santo, causando comoção em alguns, choro em outros, mas é só isso, é o Espírito agindo livremente, com o poder que Ele tem, irresistível, de alcançar pecadores e fazer deles novas criaturas em Cristo Jesus. Se você passou por essa experiência, se você é nova criatura, se a graça de Deus já valeu para você, se você entendeu Cristo na cruz no seu lugar, então esta mesa, ela tem tudo a ver com você. Ela não é uma repetição do sacrifício de Cristo, de jeito nenhum. Ela é um memorial do que Cristo já fez. Mas não só isso, porque Cristo disse: façam isso todas as vezes, até que eu volte. Então, quando tomamos a ceia, nós estamos dizendo: eu espero, Jesus, o Senhor, agora, hoje, já. Eu espero o arrebatamento acontecer, já, agora, a qualquer momento, eu estou esperando. A ceia, ela aponta para a volta de Cristo. Façam isso até que eu volte. Eu creio nesse Jesus que morreu na cruz no meu lugar e que disse: eu vou voltar para levar você comigo. Vê? Participação da ceia não pode ser para alguém que não compreenda o valor da ceia. Foi por isso que Paulo escreveu, sob a inspiração do Espírito Santo: se alguém come e bebe sem saber o que está fazendo, não traz bênção da mesa, mas o juízo, porque é inadvertido, não está preparado para. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de modo que o nosso Deus não nos ouve, escreveu Isaías no capítulo 59. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, se nós nos aproximarmos do Senhor com o coração arrependido, então o Senhor se volta para nós e revela a beleza, a riqueza, o poder, a singularidade da mesa dele, para a qual Ele nos convida nesta noite. Eu quero convidar você, meu prezado irmão, você que é salvo em Jesus, já testemunhou da sua fé em Jesus, já recebeu o batismo em testemunho da sua fé, é membro desta igreja, ou de qualquer igreja evangélica, está em comunhão com o seu Deus, eu convido você a participar da mesa do Senhor. É seu privilégio, você deve, mas faça isso à luz do que Paulo explica aqui. Examine-se o seu coração à luz do Espírito, o crivo é dele. Confesse o seu pecado, abra-se diante de Deus, rejeite a rebeldia com Deus, tome decisão firme no seu coração, como tomou Daniel, não contaminar-se com as coisas deste século. Volte-se para o Senhor e o Senhor lhe abençoará.
A mesa não é mística, não tem poderes sobrenaturais. O pão é pão mesmo, o cálice é o suco da uva. Mas o seu coração pode estar em conflito ou em grande paz. Depende da sua atitude diante de Deus nesta hora. Eu convido você a curvar sua cabeça enquanto nós oramos. Busque o Senhor e peça a Ele que dê paz ao seu coração. Se há pecados, confesse. Se algo está atrapalhando a sua comunhão com Deus hoje, então peça ao Senhor que repare isso agora. Se você tem que tomar uma atitude quando sair daqui para pôr em prática esse seu compromisso com Deus, leve a sério. Faça isso ao sair daqui hoje. Busque o Senhor e Ele honrará você nesta noite. Presbítero Daniel. Nós vamos agradecer assim assentados como estamos, o pão e o cálice, como elementos, símbolos da obra de Cristo salvífica na cruz no nosso lugar. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer mais uma vez neste dia, porque reconhecemos que foram as tuas muitas misericórdias que permitiram que cada um de nós pudesse estar aqui. Ó Senhor. Nós te agradecemos ainda, ó Deus, porque a tua palavra nos desafia a te buscar, a andar e a colocar em prática aquilo que ela nos ensina. Te agradecemos, ó Deus, porque teu servo, inspirado por ti, nos ajuda a entender cada vez mais e melhor a tua palavra. E também, ó Deus, nesta hora, nós te louvamos quando temos a oportunidade de relembrar o sacrifício de Cristo feito na cruz do Calvário em favor da minha vida, em favor de cada vida aqui presente, em favor de tantas pessoas que tu alcançaste neste mundo. Obrigado, ó Deus, por esta oportunidade e rogamos, Senhor, que se porventura alguém aqui ainda tem alguma dúvida, ao sair da tua casa, possa sair na plena certeza, tocado pelo teu Espírito, que com Cristo a vitória é certa e segura. Amém. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar todos os irmãos, como eu acabei de dizer, membros desta igreja ou de qualquer igreja. Você que orou está em plena comunhão com Deus e vai participar da ceia nesta noite. Eu quero convidá-lo a ficar em pé e vamos tomar juntos a mesa do Senhor, comer dele.
Tomou o Senhor um pão e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo. Ao assim fazê-lo, ele estava falando do símbolo que ali estava encerrado. Afinal, ele estava presente e mostrava para aquele pão como se representando o seu corpo, que seria posto na cruz, assinalando assim um novo pacto, uma nova aliança, um novo acordo que Deus faria com os homens. Quero convidar você que participou do pão a se colocar em pé. E como fizemos, vamos repetir, tomando o cálice, seguindo aquilo que o Senhor Jesus nos deixou como ordenança. Bebei dele todos. À medida que você puder, cante conosco, agradecendo por tudo que Deus nos fez. Passas pela cruz, Jesus, pelo preço que pagou, meu pecado suportou.
pecado, foi arrebatado, o Filho de Deus amado. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, sim, no trono está, coroado reinará, vitorioso. Foi crucificado, foi arrebatado, o Filho de Deus amado. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe. E a semana que estamos iniciando seja para a honra e para a glória dele. Se você pode, venha participar conosco das reuniões da semana. Segundas, quartas e sextas, das 8 às 9, nossa reunião de estudo bíblico e oração. Às quartas-feiras à noite, às 19h30, nosso culto de estudo bíblico e oração também. Próximo sábado, a reunião dos homens, às 9 horas da manhã, lá no sítio do irmão Ezequiel. À noite, reunião dos jovens aqui. No próximo domingo, Dia das Mães. Queremos ter um dia especial com você, mamãe, com a sua família. Uma boa semana. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele nos faça mais do que vencedores em Cristo Jesus. Recebe, Senhor Deus, a nossa gratidão por esta hora de culto. E agora que vamos sair e vamos embora para as nossas casas, suplicamos que o Teu Espírito siga conosco, nos instruindo e nos levando a obedecê-lo. Deus, queremos ser famílias cristãs que saem da teoria para a prática do exercício da vida cristã. Queremos ser pais obedientes, filhos obedientes. Ensina-nos, ó Deus, a honrá-lo com as nossas atitudes. Ensina-nos a dar exemplo a partir daquilo que falamos, das nossas expressões, das nossas propostas de vida em casa, da orientação que damos aos filhos. Ó Deus, que eles vejam em nós retratos da pessoa de Cristo, que eles vejam em nós o zelo do Senhor, que eles aprendam a amá-lo cada vez mais, só por observar o comportamento dos seus pais. Deus querido, abençoa-nos nesta semana, que tenhamos uma semana vitoriosa, que o inimigo não tenha e não alcance vitórias em nós. E que o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo e a graça salvadora na pessoa de Jesus Cristo, Filho, sejam conosco hoje e conosco permaneçam até que Jesus Cristo volte. Amém. Boa semana aos irmãos.